Esportes. Estamos de volta, melhor do AC/DC, hein, Ale? Você também gosta? Essa é boa demais. Thunderstruck, boa demais. 9h07. A gente de volta, abrindo a partir de agora a segunda hora do 98 Esportes. Desta quarta-feira, 12 de dezembro, sempre na jogada de Claro, o dobro de internet para vídeos em smartphone novinho, Autotruque, 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve. E net, vencer muito net com a banda larga mais rápida do Brasil. Aberta a segunda hora então do 98 Esportes, a partir de agora até às 10, com Lázaro Cândido, vice-presidente do Atlético, conosco. Então você que está ligado, você teleouvinte, pode enviar a sua pergunta pro @Rádio 98 Oficial. Manda sua pergunta lá usando a hashtag 98 Esportes, ou também no nosso claro WhatsApp 993169898, e a gente repassa aqui. O Alê vai se ligar, o CJ também, e os dois vão repassando as perguntas para o Lázaro Cândido, que aqui está. Tudo bem, ô Lázaro? Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia a todos. Bom dia, Igor, Hans, TJ, Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia a todos os atleticanos. Ô Lázaro, não há como fugir, pelo menos no início desse papo nosso aqui, da questão envolvendo ao posicionamento favorável do comitê ontem ao Atlético. Até onde isso pode chegar? Quanto tempo ainda pode durar isso se o Cruzeiro for recorrendo em todas as instâncias? Olha, o Everton, o torcedor que é leigo precisa entender o seguinte: no Brasil, nós temos a possibilidade da pessoa ingressar na via judicial, poder judiciário, ou delegar uma corte arbitral. A corte arbitral não tem nada a ver com o poder judiciário. Essa corte arbitral, quando as partes litigantes conferem a ela a autonomia, há uma tendência clara que a questão seja resolvida com mais rapidez. Se uma questão dessa fosse levada para o Poder Judiciário, por exemplo, você ficaria 10, 15 anos. É uma discussão dessa. No caso, o Brasil, desde 96, aprovou uma lei de arbitragem que tem levado as grandes empresas, instituições, pessoas, etc., a conduzir suas questões para essa corte arbitral. No caso nosso, há uma corte arbitral, e as pessoas colocam que é a corte arbitral da CBF. Na verdade, é uma corte vinculada à CBF, mas é autônoma em relação à CBF. Fazendo um paralelo, por exemplo, você tem a FIFA quando decide, se a parte que quiser recorrer, ela pode promover um recurso para a corte arbitral do esporte, que é ao lado, mas tem autonomia para decidir contra a FIFA, etc. Por exemplo, nós tivemos, em 2013, por exemplo, tivemos uma decisão histórica, num caso Fernandinho. A FIFA se negou a aceitar o registro dele para disputar o Mundial, e nós fomos à corte arbitral e derrubamos a decisão. E que, aliás, não resolveu muito, porque o Fernandinho jogou muito pouco. Na verdade, naquele momento, era um jogador assim, fundamental para a gente, e ele acabou não desenvolvendo. No caso nosso aqui do Brasil, a CNRD é uma corte arbitral. E a corte arbitral, ela é autônoma para decidir uma questão. O que a CBF fez quando proporcionou a criação dessa corte arbitral? Ela estabeleceu um convênio com uma instituição logo a seguir, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, para em casos de recurso, só para facilitar o chamado duplo grau de jurisdição. Mas para as pessoas entenderem, a corte arbitral decide ali e praticamente encerra a questão. Então a vitória foi fundamental e essencial, mas antes a gente precisa definir toda a cronologia, né? As pessoas às vezes esquecem. Os fatos vão acontecendo, tem Atlético aí copiando o Atlético Mineiro, aí surgem outras pautas.
E a gente acaba esquecendo um pouco, né? Porque para ser atleta tem que ser galo. Para ser galo tem que ter essa torcida. Então não dá para copiar simplesmente, ficar copiando, tentando ser antes Atlético ou o nome antes do nome. Não tem jeito. Então a cronologia desse caso, para a gente recordar bem, começou com uma possibilidade de antecipação da rescisão do contrato. Estávamos eu na sala, o presidente, o Domênico estava lá na sala. E havia uma negociação em curso, e aqui eu quero agradecer e elevar bastante, sabe? As pessoas que trabalham silenciosas, né? O Atlético tem um corpo jurídico muito bom. É o Pedro Torquato, é o Lucas Ottoni, é a Najara, é a nossa estagiária, é o Marcelo que trabalha em contratos. Então, nesses 9 anos, nós procuramos no Atlético fixar um ponto básico, que é o ponto da competência. Competência, trabalho, tá certo? Nós não vamos ganhar todas as causas, mas nós temos que atuar com competência. E para ser competente, um caso que é julgado no tribunal começa antes. Ele tem toda uma história. Quando sentamos ali, estávamos numa sala. O presidente Sérgio Sete Câmara, eu, Domênico, acho que o Lucas também, o empresário do Fred. E havia uma negociação para que o Fred fosse pro Flamengo. Não dá, gente, pagar R$1 milhão. Não há condição, né? Então, foi muito bem o presidente, falou, olha, eu vou dar uma rejuvenescida no elenco. E se você quiser ficar aqui, tudo bem. Mas você vai pro banco, enfim, nós não temos condições. Isso aí, o que você quer? Não, eu tenho uma proposta do Flamengo. O senhor Francis Melo, ele não só disse pra nós, não, ele gravou depois, né? Ele chegou lá nessa discussão que ele iria pro Flamengo, o Atlético receberia lá alguns jogadores e tal, e graças a Deus que essa barca não veio. Eram jogadores ruins lá? Não, eu acho assim, essa história de dizer, sabe, Igor, essa história de dizer que o jogador é ruim, o jogador não tem o perfil do Atlético. Entendi. Sabe, tem coisa que não tem o perfil do Atlético. Porque a gente esquece, sabe, o Everton? Quando o Donizete, por exemplo, saiu daqui, né? A torcida, pelo menos parte dela, quase morreu. Eu também. Escrever no nome. Gente, mas não há mais possibilidade. O sujeito que é 3 anos de contrato. Não tem. Gente, nós temos. O torcedor tem que entender que nós, dirigentes, somos torcedores também. A gente queria pegar o jogador e abraçar e nunca mais deixar que ele fosse embora. O Léo, né? O Léo Silva, eu tenho em relação ao Léo uma amizade profunda. Eu acho que ele é o maior símbolo de zagueiro da história do Atlético, né? Renovou? Não, ainda não renovou, mas não importa, o Léo tem que ficar conosco. O Léo é um patrimônio do Atlético. Então, voltando aqui, estávamos numa mesa, como estamos aqui, ó, nessa mesa. E lá sentado, nesse exato momento, ele tinha acertado com o Flamengo já as condições, iria receber 2 anos de contrato, e havia uma discussão se era 1, se era 2 anos de contrato. De repente eles disseram que não iam mais pro Flamengo, iriam pro Catar. O presidente deu um murro na mesa. Não, vocês estão mudando completamente. Vocês vão fazer um contrato aqui, sair aqui e do outro lado. Vocês vão fazer isso. Eu falei, não tem problema nenhum, presidente, não tem problema nenhum. Nós vamos definir aqui uma multa. Uma multa. Qual que é a multa? 10 milhões. O que o senhor Francis Melo disse? Como advogado? Perfeito. Falei, tem mais uma. Quem vai decidir se tiver alguma pendência é uma câmara arbitral. Pode. Corremos, redigimos o contrato. O advogado, que é doutor em direito, muito competente, o Fernando, que é advogado Fred, o senhor Francis Melo, eles assinam conosco um contrato. A multa do Fred até 31 de dezembro deste ano era 100 milhões. Nós fixamos uma multa de 10 milhões. E aí precisa deixar bem claro, não estou pedindo que o jogador fosse para outro clube.
É o clube da mesma praça. Envolve mercado, não é só rivalidade, não. Envolve mercado, inclusive. Eu vi lá um dirigente lá do clube fazendo assim. Eu digo assim, ó. Né? O 9. Enfim, então, fazem isso, depois fazem brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira, né? Aí, falando de escravidão. Escravidão, nós temos documentos em que, depois de realizar desse contrato, todo mundo assinou, estão de acordo? Não é um jogador qualquer, não é um jogador de salário mínimo, não. É jogador que ganha 1 milhão. Foi lá pro time lá, fez um contrato de 3 anos. Ganhou na loteria. Quem poderia ganhar 50 milhões, fora prêmios, premiações específicas para ganhar campeonato? Então, para nós estava ótimo. Se o clube quiser contratá-lo, ótimo. A multa é essa. Vem depois o dirigente do time aí da praça e diz que não. Quando nós notificamos o senhor Fred, você tá indo para lá mesmo? Então tá aqui, ó, a notificação. Fica avisado que o senhor tem que pagar os 10 milhões. É ele que tem que pagar. O compromisso é com ele. E aí, nós recebemos um documento do senhor Fred dizendo assim: o clube da praça foi lá, fez um documento assumindo a responsabilidade para com o Fred, dizendo o seguinte: se tiver que pagar essa multa, nós que pagaremos em relação ao Fred. O documento está assinado. Eles fizeram mais, eles foram no cartório. Quem quiser achar isso no cartório pode achar esse documento. O documento que o senhor Wagner e Itair assinam, um documento de responsabilidade com o Fred, que se ele fosse demandado, eles pagariam integralmente a multa. E para completar todo o circo, vem o senhor Itair, nós juntamos isso no processo, confiar essa multa, isso é valor pequeno, um jogador no nível dele. Então, nós levamos a questão, então, acionamos a Câmara Arbitral. A Câmara Arbitral tem uma sentença belíssima, de 52 laudas, né? Então, a questão está resolvida nesse plano. Há uma possibilidade de recurso? Há uma possibilidade de recurso. A Câmara Arbitral terminou a decisão dizendo assim, que o Fred terá que pagar o valor no prazo de 10 dias, a partir da decisão final. Corrigido, né, Lázaro? Corrigido monetariamente. Daria uns 10.800. Não, ainda tem juros, né? Aham. Juros no Brasil, só porque acaba, né? E mais os honorários de 5% sobre o valor. E mandando compensar o que o Fred... E nós pedimos isso, que o Fred tinha conosco um crédito de 1.950.000, que é a rescisão, parcelas rescisórias. Esse valor mandou ser compensado, que nós já pedimos, inclusive. Agora, depois eu fico escutando conversa de ingressar na Justiça do Trabalho. Essas pessoas estão brincando. Ô, Lázaro, só até te interrompendo, porque é dentro desse assunto. Eu até falei com os meninos aqui dos meus parcos períodos de direito que eu tive, se não me engano, aula com a professora Maria Antônia sobre direito de arbitragem, a Câmara Arbitral. E a decisão da Câmara Arbitral, ela é soberana. A ela não cabe recurso. Se de repente um processo desse chega à Justiça do Trabalho, a Justiça pode simplesmente virar e falar: eu não vou apreciar porque já foi decidido na Câmara Arbitral? Não, o problema é o seguinte, veja bem. A CBF fez um convênio com o Centro Brasileiro de Arbitragem para resolver em segundo grau, para cumprir as etapas, que eventualmente poderia haver uma discussão na FIFA, se não houvesse recurso. Mas só para as pessoas entenderem. Então há a possibilidade de recurso e nós vamos tratar isso depois. Nós temos algumas questões que vão suscitar aí em relação a essa questão. Nós vamos esperar os passos dele para a gente atuar. Agora, se o jogador ou o clube que o assistiu, porque o Cruzeiro foi assistente no processo, ele queria entrar como réu. Nós mandamos, não concordamos. Ele entrou como assistente, porque ele no fundo é o responsável com o jogador. Ele assumiu um documento aí do cartório, inclusive dá a conta corrente, pode bloquear na conta corrente. Agora, a Câmara Arbitral é o seguinte: quanto tempo você avalia? Aí vamos ser claros, gente. Corte arbitral, decisão, ela não sai assim rapidamente, né? As coisas não andam assim, mas andam muito mais rápido, porque é uma justiça. Então,
eles estão prometendo agora interpor o recurso. Esse recurso eu imagino que não vai demorar, porque o caso já está todo documentado, fundamentado, então a gente imagina que não deve demorar. Quando tiver a decisão final, a Câmara tem uma série de punições. E eu até brinco, sabe, o Everton e amigos, no futebol, o sistema FIFA, Conmebol, CBF, ele é de uma força impressionante. Digamos assim, processos FIFA. Se você não pagar, moço, você é rebaixado. Você é rebaixado, você é proibido de... Tem umas etapas. E o sistema de execução do modelo desportivo é tão eficiente como o direito romano antigo. Você entregava a pessoa para ser cortava. Não tem jeito. É muito mais eficiente do que o processo comum judiciário. E aí, o Igor pergunta, e a Justiça do Trabalho? Gente, meu Deus, isso está na Câmara Arbitral. Eu não imagino que as pessoas de lá vão fazer essa loucura, mas se fizerem, responsabilidade deles, porque aí incidiria, inclusive, uma pena de discutir questão que está no âmbito desportivo, que foi decidido na via judicial. Mas existe a possibilidade? Existem casos restritos. Por exemplo, se a Câmara Arbitral não tivesse dado direito de defesa, é uma matéria que pode ser questionada na via. O mérito, não. Agora, tem que ser claro, gente, tem que ser claro. Outro dia, numa questão dos ingressos, as pessoas às vezes esquecem, em 2014, por não fornecer os ingressos, nós fomos à Justiça Desportiva e obrigamos o time de lá a pagar uma multa de 270 mil. No caso de Leonardo Silva, o time de lá foi condenado a pagar... Doutor Lázaro, desculpa interromper, mas por que o senhor não pronuncia o nome do Cruzeiro? Eu pronuncio, não tem problema nenhum. É porque eu acho que essa coisa alimenta um tipo de rivalidade. Não alimenta não, meu amigo. Deixa ele falar. Eu procuro atuar e respeitar o meu clube, sabe? Sim, mas... E ele é um mero assistente, ele é assistente. Quem é o responsável pela ação é o Fred. Não, sim, mas é só pronunciar Cruzeiro. Não, mas eu não preciso como tem dirigente de lá que não fala, pode falar Atlético, pode falar Cruzeiro. Eu falo, Cruzeiro Esporte Clube, não tem nenhum problema, mas ele é assistente nessa ação. Ele aqui não é o principal objeto da ação. Quem é o responsável é o senhor Frederico. Não há nenhum problema. Agora, veja bem, recentemente tem outro problema dos ingressos, né? Que vou atender seu pedido, o Cruzeiro melhor de Belo Horizonte falou que não ia fornecer os ingressos. Como, gente? Nós temos uma decisão. E ele já foi condenado de mais de 300 mil numa multa, além de ter sido obrigado a fornecer. Essa picuinha que acontece... Não, isso não é picuinha, Igor. Não é picuinha. Não, tô falando picuinha por parte dos dois lados. Tanto do lado do Cruzeiro e o Atlético, algumas vezes, como por exemplo, liberar ingresso pro Cruzeiro no último segundo. Não. É uma coisa que poderia ser feita diferente. Não. Acaba gerando uma discussão, por exemplo, o Atlético Cruzeiro é pra ser no Mineirão, ponto. Com torcida dividida, o Sérgio e o Itaí já falaram. Aí vira o Itaí e fala, mas a gente quer ficar no nosso túnel, porque o nosso túnel tá plotado. Eu fui no Mineirão, não tem nada plotado no Mineirão. Jogamos lá agora, esse final de semana. Tinha alguma coisa plotada de Cruzeiro no Mineirão, Edu? Não tem. Não tem nada. Então, assim, é uma frescura que de ambos os lados, que um vira assim, mas ano passado ele beliscou minha orelha. Esse ano eu vou ter que beliscar a orelha dele de novo. É muito boa essa sua pergunta, para deixar bem claro, gente. Nós poderemos ser objeto de crítica, isso é importante, vocês têm total autonomia e crítica. Mas olha, eu no jurídico do Atlético, há 10 anos, procuro aplicar as coisas respeitando a série. Agora, se a regra me dá o direito de interpor um recurso, eu faço. O que eu não vou é para televisão, para rádio, jornal, ficar dando escândalo. Eu não faço isso. Vocês não viram eu fazer isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês específico. Na Copa do Brasil 2014, quando nós jogamos a final, não sei se vocês se lembram, aconteceu o seguinte: o Cruzeiro disse que não iria levar nenhum torcedor dele lá no Independência. Ô, gente, isso não é picuinha. Lá tá escrito assim, tem um laudo que diz assim:
Os visitantes no Independência têm direito de 8,17% dos ingressos, gente. 8,17%, tem um laudo há muito tempo que diz isso. Então, você pega o regulamento geral das competições, está escrito lá que até 10% e limitado ao laudo de segurança. Agora, não pode ser um laudo de segurança de fachada. Quando aconteceu isso, o Cruzeiro disse, tudo bem, nós queremos 10%. Mas como? 8,7% não tem jeito, porque não tem como separar ali a torcida. Então, ele disse que não ia pegar nenhum ingresso da Copa do Brasil de 2014, foram só os atleticanos. Sabe o que eles disseram? Não, quando for jogar no Mineirão, vai ser nossa torcida. Nós vamos fazer a reciprocidade. Essa palavra foi usada. Como, gente? Não existe reciprocidade no regulamento. Deixa eu só chamar um intervalo, a gente continua esse papo aqui, senão você sabe que a véia da foice passa comendo o pescoço da rata. Pois é, então é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas é lá e cá, continue enviando suas perguntas na volta, inclusive, com a hashtag 98esportes, a gente vai repassar algumas ao Lázaro, mas aqui o Lázaro é um grande advogado e ele estende a resposta pra gente fazer menos pergunta. É uma bela estratégia. A gente vai falar disso aqui na volta do intervalo. Até já. Réveillon Labareda. Venha comemorar a chegada de 2019 em grande estilo no Réveillon branco e preto do Labareda. A melhor festa de ano novo de BH. Banda Super Som CIA e Antônio Carlos Show. Vista privilegiada para o show de fogos da Pampulha e garantia de muita animação. Venda de convites na Secretaria do Labareda, na Avenida Portugal, número 4020. Mais informações pelo telefone 3499-1313. 3499-1313. A vida roda redonda quando roda nas rodas de um Honda. 5 lojas Auto Japan são 5 vezes mais Honda. Confiança, tradição, modernidade, evolução. Rádio Bandeirantes, Catalão, Cidade Nova, Seminovos, Barão. Honda é Auto Japan, Honda é Auto Japan. Mais Honda, mais você. Auto Japan em toda direção. Honda é Auto Japan. Trânsito seguro, eu faço a diferença. A melhor cobertura do mundo do rock. 98. É claro. Sabe aquela operadora que promete fazer ligações ilimitadas, mas não é bem assim? Que você precisa checar a operadora e o DDD da sua agenda para ver se não vai gastar seus créditos? Na Claro não é assim. Ilimitado é ilimitado de verdade. Para fixo ou celular, para qualquer operadora, para qualquer cidade do Brasil. E você ainda navega com 4.5G, a internet até 10 vezes mais rápida. E aí, tá dentro? Vá até uma loja Claro, ligue 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. No ar, Redação 98. Bom dia. A Prefeitura de Belo Horizonte abriu processo seletivo simplificado para preencher 10 vagas de supervisor para atuação no Programa de Alimentação Escolar e de Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e os interessados devem ter curso superior em nutrição e registro profissional no Conselho Regional de Nutricionista. Também são oferecidas 2 vagas para trabalhar no Programa de Restaurantes e Refeitórios Populares, uma para nutricionista e outra para técnico em nutrição. Mais informações sobre o processo seletivo você encontra no site da Prefeitura, pbh.gov.br. E a Câmara Municipal de Belo Horizonte elege hoje sua mesa diretora para o biênio 2019-2021. A votação está agendada para acontecer agora, às 9 da manhã, e conta com pelo menos 4 candidatos à presidência da casa. Gabriel Azevedo, do PHS, Cida Falabella, do PSOL, Orley, do Avante e Nelly, do PRTB. Entretanto, é possível que outros vereadores anunciem sua candidatura antes do início do pleito. O próximo presidente da Câmara terá pela frente o desafio de comandar o orçamento de quase 250 milhões de reais, além da votação em segundo turno do plano diretor de BH. O Central 98 de hoje acompanha todos os detalhes da votação com informações de Paulo Leite, direto da Câmara. Fique ligado, é a partir das 10 aqui na 98. Eu sou o João Basílio e a gente se vê por lá. Você ouviu Redação 98.
Pelotão sentido! Agora marchem! Os soldadinhos já confirmaram presença na parada Sonhos de Natal do Minas Shopping. Junto com eles, mais um monte de personagens mágicos seguem em carros alegóricos guiados pelo Senhor dos Sonhos. Você não pode perder. Todas as quintas e sextas, às 7 da noite. Sábado, às 3 da tarde e 7 da noite. E domingos, às 6 da tarde. Acesse programação completa no site ou no aplicativo Meu Minas. Minas Shopping, combina com sua vida. Startup ou multinacional, workshop ou reunião, fórum, palestra, confraternização. Se o evento da sua empresa tem que ser perfeito, tem que ser no Hotel Ouro Minas. Aqui você tem o suporte de profissionais especializados e a mais completa estrutura de eventos da cidade. Acesse ourominas.com.br, faça seu orçamento e surpreenda-se. Tem que ser um sucesso? Tem que ser no Ouro Minas. Chegou a hora de Fortuna de Minas ter uma internet móvel muito mais veloz. É a expansão do 4G que está chegando em sua cidade. Mas o sinal do 4G e da TV aberta utilizam frequências parecidas. Então, caso apareça algum problema na sua TV, é muito fácil de resolver e estamos aqui para te ajudar. Acesse tvperfeita.com.br ou ligue grátis para 0800 670 1010. Não esqueça, tvperfeita.com.br ou 0800 670 1010. Motel Forest Hills, hoje tem Forest Hills e a hora 98, 9h33. Claro que é rock. O programa onde você escolhe as músicas que quer ouvir, com Bruno Matos, Paula Kifuri, Dudu Coelho e a lenda do rock, Marcos Paulo. Rock and roll. Claro que é rock. De segunda a sexta, às 2 da tarde. 98. Claro. Oferecimento Claro. De volta na Rádio 98, 98 Esportes. Já vamos voltar rapidinho, porque temos menos de meia hora aqui com o Lázaro. Como o Lázaro estende a resposta, 20 minutos, aí eu acho que vamos ter só umas 2 perguntinhas. Olha aqui, pessoal, 98, o projeto Era Uma Vez se unem novamente para fazer a alegria de quem mais precisa nesse Natal, e você também pode e deve participar, doando fraldas infantis, produtos de higiene pessoal e material escolar para a creche Vigílio Pedro de Almeida, uma das instituições sociais apoiadas pelo nosso projeto, que acolhe crianças de 0 a 6 anos. Então, faça a sua de dezembro na Avenida Nossa Senhora do Carmo 99 no Sion. Era uma vez, pequenas ações que se transformam em grandes histórias. Mais informações no projeto eramavez.com.br. 9h35. Eu vou para a hashtag 98 Esportes, mas eu interrompi o CJ numa pergunta aqui também. Então, CJ, vai na sua pergunta enquanto a Ali procura a dele. O Lázaro vai ter. Tinha que ter uma campainha, velho. 2 minutos, aperta, ele muda. É rápido. Porque senão não vai virar, CJ. Vai ser rápido. E tem muita pergunta boa chegando pelo Twitter, pelo WhatsApp. Lázaro, 2 perguntinhas. A primeira, até pro torcedor entender, não de forma técnica, mas de forma didática. Esse caso do Fred, cabe mais quanto de recurso? Quanto tempo se leva aí? Olha o seguinte, primeiro cabe os embargos declaratórios, é só para um esclarecimento eventual que o Fred já promete, o advogado do Fred promete fazê-lo. Isso é rápido, deve ser julgado no prazo de 30 dias. Depois, eles anunciam que vão interpor um recurso para o Centro Brasileiro de Arbitragem. Lá, esse caso, no desenho normal, mais ou menos uns 6 meses. Aí não há mais recurso. Acabou. Aí a coisa se exaure e a partir daí é dado o prazo de 10 dias. E aí é um regramento que estabelece as penas. Primeiro, proíbe o jogador de participar. Segundo, advertência ao clube. Terceiro, e aí é tudo rápido. Terceiro, proíbe transação, qualquer transação. Quarto, ameaça com a punição de pontos, inclusive. Eliminação de pontos e um eventual rebaixamento. Essas são as consequências. Isso, óbvio, gente, isso é tudo numa escala. Não é assim. Tem prazo e tal, mas os prazos em corte arbitral são bem menores do que os prazos da via judicial. Por que vocês escolheram a Câmara Arbitral? Exatamente para isso. Porque senão, só daqui 3 mandatos, eu já
estava aqui firme, vocês já tinham morrido, todo mundo. E eu continuaria aqui, porque eu dou aula há 28 anos. Eu até o dia falei com o nosso ex-presidente Calil, falei, Calil, nós estamos precisando ajustar a idade. Eu pedi que ele me deixasse um pouquinho, né, não tão velho, hoje eu tenho 49 anos. Aí resolvi. Direito. De INSS, contribuição. E aí, o que aconteceu? Levamos para a Câmara exatamente para permitir que a gente faça isso. Entendi. Numa resolução mais rápida. E aí, para passar a pergunta pro torcedor, eu acho que me sinto no direito de fazer essa pergunta. Sou seu amigo, você me conhece há muito tempo. E eu vou em cima da colocação que o Ale fez sobre você falar Cruzeiro. Já fiz essa pergunta para outros dirigentes. O Bruno Vicentim falava clube rival, o Calil ou o Zezé Perrella também falavam dessa forma. E eu acho que hoje a gente vive um período de mudanças. Tudo muda. O humor mudou, a vida mudou. Graças a Deus, o combate ao preconceito vem mudando, estamos evoluindo, ainda existe. Mas você não acha que todos os dirigentes, quando tem atitudes como essa, o clube do lado de lá da lagoa, ou o clube da praça, ou o clube rival, vocês não aumentam e muito a violência fora dos estádios? Porque eu sei que você disse, olha, nós somos torcedores. Isso é um papo muito de torcedor. Quando a gente vem pra imprensa, ou escrita, ou TV, ou rádio, e fala isso, a gente não alimenta muito ódio? Eu sou do tempo que o CJ, a gente ia pro Mineirão, e ele narrava os gols na volta. E era impressionante, ele narrando os gols. Né? A gente ia ao Mineirão e ele voltava narrando os gols. E ele imitava várias pessoas. CJ, eu acho que os tempos são outros, tem a menor dúvida. Mas veja bem, a gente também, eu não tenho essa fixação em relação ao clube A, B, C, D. Eu vou ser sincero, né? Eu acho que a gente precisa cada vez melhorar em termos civilizatórios, e isso é um processo interessante, mas deixar de falar o nome ou não altera absolutamente nada. Se eu não ficar usando aqui pejorativos, isso não altera nada. Quanto à violência, eu acho até, eu sou na contramão do que se divulgam por aí. Eu acho que se a gente deixar o torcedor representado, a gente até atenua, inclusive, a agressividade. A gente tem que fazer humor, gente. A vida, o futebol é alegria e também humor. E a gente não pode deixar também, primeiro, valorizar o nosso caso, o nosso clube. É o meu clube. Né? E agora, uma referência simplesmente, se eu ficasse aqui fazendo outras alegorias, Ipiranga, eu não faço isso. Vocês não veem eu fazer isso. Sabe? Mas eu respeito o clube, inclusive as pessoas, conheço várias pessoas, sou amigo, gente, sou amigo de alguns ex-dirigentes, dirigentes do clube, sento, converso, na maior tranquilidade. Na minha família tem um irmão que é cruzeirense, a maioria é atleticano, é verdade, mas minha mãe, inclusive, minha mãe tem 90 anos, não podia falar isso, 90 não, tem 80 anos, 80, tá lá me ouvindo agora. Minha mãe é atleticana, louca, a Duda, o Pedro, então, eu não preciso também ficar dando uma aqui, né, de politicamente correto. O Cruzeiro Esporte Clube, o Flamengo Regatas, não sei mais o quê. Eu não vou fazer isso. Vou privilegiar o meu time, acho que isso, o torcedor tem que estar consciente. E o torcedor consciente sabe disso. Nós devemos valorizar o nosso clube, a nossa gente, mas devemos respeitar os outros. E eu faço isso sempre. Nesses 10 anos de Atlético, eu sempre fiz isso em relação às pessoas do Cruzeiro, do Flamengo, do Fluminense, do Ipatinga, sempre respeitei. Em momento agora, algum, você falou algum nome pejorativo, né, Lázaro? Nunca fui a público falar um pejorativo, não fui. Se fui, às vezes, numa situação muito restrita, numa situação de, afinal de contas, somos humanos, né? A gente, às vezes, ultrapassou. Outro dia me perguntaram, o Itaí disse que ia pra Justiça Comum, pra Justiça do Trabalho, sei lá. Eu peguei, gente, disse o seguinte, nós estamos em época de Natal. Papai Noel, você pode pedir, sonhar.
não é impossível, sonhar é possível. Nesse caso da Câmara Arbitral, jamais falei que a gente ganharia. Disse o seguinte, que nós cumprimos um regramento todo, atuamos respeitando todas as regras, mas com muita competência, respeitando sempre. Porque quem tem do lado de lá, segundo está na nota, que existe o melhor advogado do mundo que defendeu o Cruzeiro, eu tenho que trabalhar com nossa equipe, que deve ser uma das melhores de Belo Horizonte. Sem querer te interromper, Lázaro, sem querer te defender também, até porque eu já vi o pessoal de lá chamar o Atlético de Franga e não vi vocês retribuírem no mesmo nível. Vai, Edu. Não, é só pra mudar de assunto também, né? Eu ia perguntar negócio de futebol também, né? Vamos mudar de assunto. O Romildo Bolzan, do Grêmio, falou ao Arena, semana passada, retrasado, sobre o trabalho que vem sendo feito no Grêmio, que há reuniões semanais da cúpula, da diretoria, que é um trabalho em equipe. Queria saber de você como que tem sido esse trabalho nesse primeiro ano de gestão do Sérgio, você como vice-presidente, se o Atlético hoje é um clube mais descentralizado em termos de decisões. Claro que o presidente é o homem da caneta, a responsabilidade maior é do Sete Câmara, mas como tem sido as decisões, essa reta final de ano, planejamento pro ano que vem do Atlético, se mais pessoas participam, vocês se reúnem, as decisões são tomadas em conjunto ou continua algo mais centralizado? Não, veja bem, os clubes de futebol, eles são, por natureza, de decisões mais centralizadas. O Grêmio, eu acho que avançou bastante, porque eles têm uma espécie de comitê. Isso tem que ter cuidado também, que senão vira uma confusão, né? Se você estender demais as decisões... Mas lá tem um conselho, mas a última palavra é do Romildo Bolzan. Não, mas a definição, por exemplo, de contratar jogador A ou B tem que passar pro comitê. Discute com o comitê. Então, o comitê pode vetar. Então, eu tenho discutido isso muito com os nossos amigos lá, o Rodolfo, o Sérgio, o Domênico, todas as pessoas que estão lá conosco. E o mundo do futebol, por incrível que pareça, se tiver bem, aparecem milhares. Querendo ajudar, colaborar. Isso. Se começar a ficar ruim, tomem quase todos. A reunião que tinha 15 vai ter 3. Não aparece. Verdade é essa. Então, veja bem, eu propus lá e a gente tem discutido bastante, o Sérgio concorda com isso, o Rodolfo idem, que nós precisamos melhorar o sistema de administração do clube, talvez no futuro estabelecer, digamos, umas travas para o dirigente executar apenas o orçamento. Isso, gente, é um processo que virá naturalmente. Tem que vir. Eu acho que não pode chegar amanhã um dirigente, resolver fazer loucuras A, B, C. Não pode. E os clubes mais bem direcionados nesse ponto acabam ganhando. Mas só para dar uma notícia para vocês. Às vezes tem coisas que acontecem que a pessoa diz assim, vai falar futebol, meu amigo, eu não quero saber de... Gente, deixa eu explicar para vocês. Se a casa não está arrumada, não tem jeito. Vai ser uma tragédia. Então veja bem, quando nós entramos em 2010, 2009 que eu entrei, em 2010 eu virei diretor jurídico, nós tínhamos umas centenas de reclamatórias trabalhistas. Não sei se vocês lembram, gente. Penhorava taça, penhorava não sei o quê. Uma loucura completa. Cheguei lá no jurídico com essa equipe que tá lá e só levei uma pessoa, que foi meu aluno, o Pedro Torquato, que é hoje um menino de ouro. Menino de ouro. Se derreter dá um anel, Lázaro? Não, o menino é muito estudioso. O Lucas melhorou muito. O Lucas hoje é um grande advogado, aprendeu, respeitado. O Marcelo, a Najara, uma moça que formou em direito, a mãe trabalha no Atlético. Uma pessoa humilde, mas que hoje já conseguiu, sabe, trabalham. Eu dou a tarefa para eles, gente, eu quero que vocês façam um estudo aqui, ó, sobre isso. E me tragam aqui, eu vou examinar. Aí eu faço coordenada A, B, C. Então, veja bem, hoje, em 2012, nós saímos do ato trabalhista. Outro dia, no ano passado, no início desse ano, o Flamengo anunciou que estava saindo do ato trabalhista com uma grande festa. Nós saímos em 2012. Sabe quantas reclamatórias trabalhistas o Atlético tem? Ativas? 23 reclamatórios. Isso é menor de todas, disparado. É disparado, tem menor até que a Chapecoense.
Agora, se você me promete, mas isso vai ser sempre assim? Não, gente. É um trabalho, tem que ser feito dia a dia. E essas pessoas que estão lá, eu tô lá transitoriamente. Ontem, eu queria até agradecer o Materdei, Peraí. Tive internado ontem. Você internou ontem? Internado não, eu tive um problema no ombro e uma cólica renal misturada. Queria agradecer o Henrique Salvador, né? E Henrique falou, Lázaro, cuide de você. Então, gente, é muito desgastante. Peraí que nós vamos falar mais sobre Tem isso. muita pergunta chegando. É que ele começou a responder sobre conselho, se é bom, se é ruim e tal, centralizar ou não, e foi lá pra 2009, 10, mas daqui a pouco a gente continua esse papo, se é que vai dar tempo. Um rápido intervalo, ligeirinho, a gente volta já. 98 Esporte. Eu estou aqui no desafio Fiat Argo Ladeira Acima. Todo mundo sabe que o Fiat Argo é o mais potente, tem a melhor performance da categoria e que supera fácil qualquer ladeira de BH. Peraí, ô! E o Grafite vai desafiar você a provar que é bom de subida. Bom de quê? Subida! Envie um vídeo criativo para o nosso WhatsApp subindo uma ladeira a pé, mostrando pra gente que você supera qualquer barreira. Os selecionados vão participar do desafio do programa e os vencedores vão viver uma experiência única na pista de teste da Fiat com um piloto profissional. Dudu, se você fosse um Fiat Argo, já tinha chegado há muito tempo, hein? Manda seu vídeo pra gente. Vídeo de quê? Mais uma vez acreditei, em campo eu entrei. Pensei que ia arrebentar na pelada e olhei pro lado e vi que ia me fuder. Com esse time da 98 não tem jeito de vencer. Perdemos da Autotruque, só mais uma derrota da história. Quando vier vitória eu sei vai ser incrível. Perdemos da Autotruque, perdemos. E o Skunk daqui a 10 dias vai manter aquela freguesia. Porque a gente não ganha de ninguém, sempre vai ser assim. Porque a gente não ganha de ninguém, sempre vai ser assim. Pare com isso que eu cheguei, também acreditei. E as meninas muito mais bem treinadas foram determinadas e cê viu acontecer. 98 vencer uma pelada, impossível esquecer. Ganhamos da Autotruque, 3-0 na categoria, as mulheres fazendo o dia inesquecível. Ganhamos da Autotruque, ganhamos. Sou da 98 e venci, tira logo essa zica daqui. Vexame, tanto comentário e se corneta. Quando entra em campo é perneta, é horrível. Meu bem, não reclame, me aclame. Quando estive em campo venci, é orgulho que temos aqui na comunicação. Não tem pra ninguém, 98 é tri, yeah. Na comunicação não tem pra ninguém, 98 é tri. 98 Futebol Clube. Oferecimento Seleta, é claro que eu tô afim. Escuta aí, 98! 98 Esportes. Estamos de volta e não podemos perder tempo, Lázaro. Você não, na verdade, o Eduardo perguntou, se não respondeu, então nós vamos mudar de assunto e essas respostas você dá numa próxima oportunidade.
Diretor de futebol, o Marques fica? É a primeira pergunta. Se o Marques fica. Segundo, o Luan está vendido para o Corinthians? Não. Em relação ao Luan, há essa especulação. Especulação ou realmente? É uma especulação clara, objetiva, né? Mas o Andrés confirmou. Não, mas olha, o que acontece. Não, eu acho que há quando eu digo especulação, porque você faz a abordagem e aí começa a discussão. Agora, eu acho o seguinte. Não existe aqui. Eu falei a respeito. Foi a pergunta do Danilo. Eu gostaria de saber sobre a informação do Luan. Danilo Aquiles. É o nome do meu médico, doutor Aquiles. Grande cruzeirense. Meu médico há. Ih, agora ele vai começar a falar do doutor Aquiles. 23 anos. Luan tá vendido? Não, o Luan tá vendido? Não tá. Vai ser vendido? Não sei, depende. Se atender às nossas condições, não existe jogador inegociável. 3 milhões de euros. Eu acho pouco. Acha porra? Tem jogador no Corinthians que é ídolo. Tem, Quem? mas eu não vou falar, porque senão. Por que não? Eu gosto muito do Cleison, que é um jogador de lado que eu gosto muito. Gosto muito do Cleison. Então, pergunta do Ricardo Galvão na tela. Pergunta do Ricardo Galvão na tela. Cruzeiro pode oferecer jogadores nessa multa sendo processado? Não tem o que interessa lá, não. Assim, eu tô sendo franco, honesto. Já tem os jogadores um pouco mais, a idade um pouco acima, o que nós tentamos no nosso clube, eu acho que o Sérgio foi muito bem nisso, de rejuvenescer. A gente precisa, gente, hoje, você veja o Emerson, gente, ele tem 20 anos, 19, vai completar 20 anos, é um jogador novo que entrou na lateral, imagina. Já vão vender. Não, mas, gente, se tiver uma proposta... Não, já tem. Não, eu sei que tem, mas não chegou ainda no ponto. Já tem proposta de 10 milhões de euros. Gente. É pouco. Sei não. Sei não, Lázaro, tem que ver. Olha aqui, se a gente tiver recomposição, a altura, precisa ter uma recomposição. Pedro Carvalho, lateral é difícil, hein? Lateral. Tá aí, hein? Lateral. Olha, o Marcos Rocha tá ficando calado, gente. Quando vencer o dia 5... Ele volta ou vai ficar lá? 5 de dezembro. Olha, veja bem, o Marcos Rocha tem apenas 1 ano de contrato. 1 ano de contrato. Porque ele tinha 1 ano, nós prorrogamos mais 1. Tem 1 ano de contrato, 6 meses depois ele pode fazer um pré-contrato. Então a gente tem que ter isso em mente. O Marcos Rocha é um jogador muito valioso. Agora, nessa composição aí, seja numa troca, né, com o próprio Palmeiras ou outros clubes que estão aí também interessados, porque lateral é difícil. Lateral é muito difícil. O Marcos Rocha é um grande jogador. Nós não podemos falar nada do Marcos Rocha, ele nos ajudou muito e é um ativo interessante que a gente pode compor. Quem do Palmeiras te interessaria na troca? Eu gosto muito do Guerra. Um jogador que eu gosto muito. Aí você começa. Thiago Santos. Tem o Arthur. Não. Eu acho que volante. No volante nós já temos muito. Não tá precisando. Lateral não dá pra colocar o Lázaro Cunha lá como lateral. Você veja bem, nós temos o Guerra, que é um grande jogador. Tem esse Arthur aí, mas teria que vir em condições diferentes. Se viesse um Arthur, jogador novo, tem que vir com os direitos econômicos um pouco mais baixos pra viabilizar a gente comprar. Deixa eu só fazer pergunta deles aqui. O Pedro Carvalho fala. O Veiga também, né? Eu adoro o Veiga. O que você... boa. O que você... Muito bom o campeonato dele no Atlético Paranaense. Ele teve pra vir pro Atlético verdadeiro. Assim, quase. Rafael Veiga é muito bom jogador. O que você acha da reformulação do estatuto, na qual contemple responsabilidade fiscal do mandato e uma participação dos sócios torcedores por eleição, mandato de 4 anos, compondo até 1/3 das cadeiras? Não, veja bem, deixa eu só explicar. Já há responsabilidade, sim. Tanto no estatuto, gente, o estatuto tá lá no site do Atlético, entra lá pra você ver a responsabilidade. Agora, o que nós precisamos estabelecer é que o presidente ou vice-presidente, gente, eu não mando nada, quem manda é o presidente, eu tô lá pra ajudar. E especialmente na área jurídica, mas também, gente, outro dia eu vi alguém tuitando aí, dizendo que o vice não sabe nada de futebol. Sabe que eu tô lá há 10 anos, no dia a dia, e sou torcedor como ele, se ele tem lá 50 anos, comentarista aí, que tem 50 anos, eu tenho 50 anos de Atlético. Você bloqueou no Twitter, né? Não, gente, se começar a me atacar, eu vou suportar, aquilo é uma conta minha. Eu escrevo o que eu quero. Deixa eu te perguntar uma coisa que nós estamos acabando e você pode responder sim ou não. Não, mas deixa eu responder a respeito do estatuto. Vai lá. É importante, o estatuto está lá e tem essas responsabilidades. A gente precisa melhorar a nossa representação. É um passo importante, mas isso é tarefa do Conselho. Outro aspecto importante, a democracia americana, ela passa por tem filtros, gente. Se o sujeito quiser ser presidente dos Estados Unidos, ele tem que ser do partido, depois passa para as prévias. Não é assim, não. O sujeito fala assim, eu quero ser sócio e, portanto, mandar. Não é assim, não.
Tem uma etapa para você ser do conselho, você tem que ser sócio do clube, pelo menos. Hoje você já pode ser presidente do Atlético? Posso, tranquilamente. E você será? Você quer? Não. Ô, gente, olha... Então olha pra câmera da verdade e diz que não quero ser presidente do Atlético. Qual é a câmera da verdade? Aquela ali que você aquela falou. lá. Veja bem, olha aqui. Tem muita gente habilitada para ser presidente do Atlético. História. Tem muito. Quem não gostaria de ser presidente do Atlético? O que você acha sobre eleições diretas no clube? Não, acho que não funciona. Eu acho que nós temos que fazer crivo. Nós temos que fazer Sua opinião sobre a isso. democracia, ela tem que ser e limpando também, que senão gente, se a gente colocar lá o sujeito que quer ser presidente, cujo slogan é do Palmeiras, Avante Galo, não sei o quê. É vice-presidente do mas Vila. como, gente? O zagueiro Maicon tá contratado? Não tá. Mas vem. Não, o Maicon é um preço muito alto, gente. Pô, mas você quer zagueiro bom e não quer pagar caro? Aí a gente tem que pensar em... Gente, nós temos que pensar em duas coisas. Primeiro, a gente... Dois zagueiros. Não, mas eu acho fundamental a gente ter os dois zagueiros. Mas o zagueiro tem que comportar uma condição econômica compatível com as nossas condições e também ser um zagueiro que possa eventualmente depois compor o mercado, porque o clube também precisa disso. O Alexandre Galo foi um erro em 2018? Eu fui bastante crítico. Agora pode falar que já que passou, eu fui bastante crítico. Acho que primeiro que essa figura de diretor de futebol, nós temos uma estrutura hoje muito complexa, gente. Que antigamente, aquele diretor, ao tempo de Maluf, por exemplo, grande Maluf, grande amigo meu, já um novo tempo. O diretor de futebol não pode chegar simplesmente e dizer assim, eu quero que o jogador tá fechado, os valores é esse. Não, tem que ver o ajuste financeiro, tem que ver se ele tem potencialidade de desenvolvimento, tem números, tem estatística, tem dados. Então esse ano isso não foi cumprido. Por isso que eu perguntei do trabalho conjunto. Eu acho que é o seguinte, nós falhamos muito. Na diretoria de futebol houve muitas falhas. Falhas, gente, que as pessoas às vezes não sabem, mas você fixar, por exemplo, uns direitos econômicos acima do que se possa, por exemplo, o clube adquirir, fica difícil. Nós fizemos milagres, por exemplo, no caso Roger Guedes, por exemplo. Fizemos milagres porque o tipo de contratação era complicado e tal, mas que acabou dando um grande resultado de atuação conjunta do presidente e da nossa parte jurídica também. Eu acho que a gente tem sempre trazer jogadores, mas com uma potencialidade de utilizá-lo, se for o caso, comprar, sabe? A gente precisa também pensar nisso. Agora, zagueiro... Lázaro, em cima disso, já que você é da parte jurídica e a parte dos contratos, sem falar nome, tem algum contrato redigido já para anunciar um reforço pro torcedor? Não tem. Nós temos tratativas com já. Quem? Não dá para falar. De onde, então? Pela mesma posição. Se a gente falar isso, nós temos... a elaboração de um contrato é o seguinte, começa a colocar as condições, examina todos os dados, ficha, quanto tempo que ele teve no DM, o desenvolvimento. Mas só se a partir de agora. Não. Tava aí, não tinha isso, não. Nós começamos a fazer isso já há algum tempo. O planejamento pro ano que vem tem que ser diferente de toda a história do Atlético. O Atlético já tem uma final em fevereiro, no início de fevereiro. Dá pra começar o ano, a pré-temporada, já com o elenco pronto pra começar e a mata-mata, primeiro de Libertadores. Tá o time que o Levir quer na cabeça para 2019? Totalmente não, mas eu acho que uma grande possibilidade. É diferente de tudo. Não, 90%. Que nós temos uma estrutura bastante razoável. Uma estrutura muito razoável. Se a gente fizer a recomposição de 2, 3 ali e eles encaixar, porque não dá para mudar o time totalmente. Pelo menos pro início. Pro início, porque essa etapa vai ser muito importante pra gente. Mas teremos uma pré-temporada ainda, porque nós voltamos dia 3. Os primeiros jogos devem ser 5, 6 ou 9, primeiro jogo. Então acho que até lá teremos como fazer algumas jogos aí do Mineiro, por exemplo. Ô Lázaro, nós temos que encerrar. Agora só me responda uma coisa, a última pergunta mesmo. Já tô passando da hora, o Antonelli já tá ali olhando com cara feia, ele briga mesmo. Quem será o gerente de futebol do Atlético para ajudar o Marques na próxima temporada? Eu acho que nós temos várias pessoas ali no clube que podem fazer esse trabalho de um contato do elenco com o diretor de futebol que fique... Porque o diretor de futebol tem que fazer muita viagem, às vezes fica no escritório, então precisa aproximar isso. Nós temos várias pessoas. Dentro do clube ou fora? Dentro do clube. Léo Silva é um deles. Não, o Léo, a gente não quer... O Léo é um patrimônio do clube. Vocês contam com o Léo ainda como jogador? O Léo, primeiro, ele tá machucado, então o contrato seria automaticamente renovado até a recuperação. Isso já tá garantido, não tem como.
ele deve ficar aí praticamente 2 meses. Deixa eu agradecer ao Lázaro Cândido, vice-presidente do Atlético. 1 hora é muito pouco, é bom saber que tá próximo, a gente convida para 2 horas de entrevista. Primeiro pedir desculpa mais uma vez ao Antonelli, rapaziada aqui do Central, que tá chegando a partir de agora. Obrigado também ao Domênico, assessoria do Atlético. A gente vai embora. Obrigado, Lázaro. O Antonelli disse que você pode continuar, mas não pode não, que depois ele fala o contrário quando a gente falar no particular. Obrigado pela sua vinda aqui. Volte ainda esse ano. Obrigado, CJ. Obrigado, Everton, Eduardo, Igor, o Domênico e o Alexandre. Muito obrigado também pela deferência, pelo acolhimento, pelos respeitos que vocês, vocês fazem muito humor, mas é um humor interessante. É bom humor. É um humor interessante. Que é humor? Porque o humor, você trabalhar com as questões técnicas e ao mesmo tempo fazer humor é difícil. E às vezes escorrega, mas faz parte, gente. Faz parte. Afinal de contas, é humor. É bom humor. A gente vai embora, mas amanhã a gente volta a partir de 8 da manhã, ao lado de toda a rapaziada aqui. O Central já tá no ar. Na jogada de Claro, o dobro de internet para vídeos e smartphone novinho. Autotruque, 10 anos, proteção e confiança para uma vida mais leve. Net, vem ser muito net com a banda larga mais rápida do Brasil. Central no ar. Um abraço!